Bora lá então para mais um episódio. Tô aqui com o meu iPad, meu tablet aqui para escrever algumas coisas para vocês. Hoje eu não gostaria de fazer um vídeo muito comum. Eu gostaria e preciso fazer você enxergar algo muito importante que está acontecendo e que a gente está vivendo no mercado musical, mais propriamente dito, no mercado de trilha sonora. E talvez muitas das pessoas que me assistem aqui e até as pessoas que só ouçam músicos ou músicas, né, trabalham com a música no sentido de tentar vender a sua música e fazer da sua música o seu ganha-pão, né, viver da sua música, a gente está passando por um momento, vou escrevendo aqui para você me acompanhar, um momento histórico. Com certeza, esse ano e dos últimos anos para cá, cada vez mais tem sido um momento muito histórico para o mercado, né? A gente está vivendo aí a maior expansão da produção de conteúdo da história, haja vista o volume de conteúdo que está sendo gerado para diversas plataformas, seja para o YouTube, para o Facebook, para o Instagram, para o TikTok, para todas essas plataformas que, de forma indireta, também necessitam de áudio, para diversos mercados que geram conteúdos para esses mercados, como o de game, como de publicidade, propaganda, TV, rádio, uma série de outros, né? Nunca houve um momento com tanta câmera ligada. Já visto os shows que a gente vê aí pela internet, né? Eu não tenho ido a muito show, mas é só telefone para cima ligado. Nunca houve tanto vídeo sendo publicado, né? O próprio YouTube passou um relatório, se você procurar aí você vai perceber que tem aí um volume muito grande de vídeos subindo na plataforma todos os dias e, obviamente, que é o principal motivo aqui desse vídeo, nunca houve tanta demanda por trilha sonora. Vou repetir, nunca houve tanta demanda por trilha sonora. Eu mesmo já recusei esse ano uns 4 a 5 projetos bons, muito bons, inclusive projetos internacionais, e eu quero que você entenda isso de uma forma bastante estratégica, né? Porque crescer no mercado, o próprio crescimento do mercado, né, não significa que vai ser um crescimento automático para todo mundo, né? Mas que existe uma oportunidade muito grande, e é difícil a gente ter uma oportunidade em alguns mercados e surfar dessas oportunidades de uma maneira inicial, assim, né? Ser um dos primeiros, que é o que eu Gevandro, me sinto com muita simplicidade, com muita honra também, mas de todas as pessoas que eu conheço, obviamente não conheço todo mundo, mas conheço muita gente que está nesse mercado musical, mas conheço muita gente mesmo. Tem muita gente querendo entrar no mercado de trilha e não consegue, tem muita gente que tá, mas não consegue se desenvolver. Então, essa oportunidade que a gente está vivendo agora, desse boom de conteúdo, nessa explosão de conteúdo, e que puxa, obviamente, as trilhas sonoras, é uma oportunidade que vai favorecer, principalmente, quem tiver preparado. Sem sombra de dúvidas. Quem não tiver preparado ou preparada, vai passar perrengue e não vai conseguir adotar aí o que a gente acredita que seja valioso para o mercado, que é aproveitar da onda, né, e surfar nela para fazer o seu meio de vida. Então, existe hoje sim essa explosão de conteúdo, a gente precisa analisar isso de maneira até meio fria, né? O streaming está crescendo todos os dias, as plataformas de vídeo estão publicando milhares ou milhões de horas de conteúdo todos os dias. As empresas, elas já entenderam que elas vão precisar de conteúdo para vender, né? E não é só o conteúdo de vídeo, é o conteúdo de áudio que acompanha o vídeo, principalmente nos bons vídeos que são produzidos, né? As marcas, elas estão disputando cada vez mais atenção, os criadores estão vivendo da retenção do conteúdo para poder vender a si próprios e aos seus produtos, né? A publicidade digital, ela vai exigir que cada vez mais nos vídeos se traga emoção. E nada melhor para se trazer emoção do que a música, né? Cada vídeo vai precisar de trilha, cada narrativa que precisa ser colocada
um áudio precisa de uma música de fundo, a marca vai precisar cada vez mais de identidade sonora, e isso significa o quê? Significa uma demanda que vai elevar, né? Uma elevação, um crescimento de demanda. E eu posso falar com todo de carteirinha para vocês, isso não é moda não, não é uma tendência passageira como a gente vê aí de algumas coisas que surgiram do mercado digital, de ondas de vender certo tipo de produto como dropshipping, como vender e-book barato e tentar ficar rico, milionário vendendo e-book. Enfim, tem uma série de coisas aí que a gente vê certas tendências, mas a trilha sonora, e eu já estou nesse mercado há mais de 30 anos, vou repetir porque é verdade, eu comecei a produzir quando eu era jovem lá em Barbacena, e eu tinha o meu estúdio, chamava Estúdio Etro, já mostrei até foto dele aqui no canal. Era um estúdio, né, bem simples, eu gravava inclusive no Sony Vegas, nem era uma DAW própria para gravação, não tinha dinheiro naquela época, enfim, a gente começou, eu e o Marcelo, que era vocalista da minha banda, a banda que eu tinha na época, a gente começou a fazer jingle para rádio, jingle para ele, que era vendedor da rádio, nem era locutor na época, hoje ele é locutor da Rádio Sucesso, trabalha lá até hoje, além de fazer outras coisas, tem uma empresa de marketing, mas ele gosta muito da rádio, e desde aquela época, 1998 ou 99, se eu não me engano, a gente começou a fazer juntos, ele vendia e eu produzia, porque eu não conhecia o comércio, né, de Barbacena, fui conhecendo com ele aos poucos, e aí a gente começou a vender jingles, spots, aí eu migrei um pouquinho para o mercado de trilha e fui adentrando, né, crescendo nesse mercado cada vez mais. Então, existe sim uma transformação atual do mercado, mas existe um ponto que é crucial. Se o mercado ele está crescendo, olha só o que eu vou dizer para você, se o mercado está crescendo, você não necessariamente precisa ou vai crescer junto, né? O problema não é geralmente o mercado, o problema é a sua estrutura, ou a sua, deixa eu colocar de uma forma diferente, a sua, vou até colocar em maiúsculo aqui, a sua falta de estrutura. Então, uma coisa que a gente sabe o mercado, ele é global. Hoje, ninguém tem nem a possibilidade de falar que a gente está limitado só à nossa cidade, como é o que eu estava, né, quando eu comecei a produzir jingle e spot para rádio. Eu estava limitado à minha cidadezinha, não tinha internet, entregava tudo em algum elemento físico, podia ser um CD, na época tinha MD também, a gente gravava direto para rádio, e eu nem tinha um aparelho de MD para gravar, então eu gravava em mídia eletrônica e levava em CD regravável lá para a rádio, para eles poderem baixar os jingles e os spots, para poder inclusive usar o CD regravável de novo, enfim. Então, você não está limitado no seu país, você não está limitado na sua cidade, você pode licenciar música no mundo inteiro, você pode vender música para o mercado online e offline, mas tudo isso vai exigir uma visão muito ampla da sua parte, né? O que eu chamo de visão global também. A gente precisa conhecer dos mercados que estão à disposição para que a gente consiga fazer funcionar a venda para bibliotecas, fazer funcionar precificação nossa que pode ser em outras moedas, dólar ou euro, que é o meu caso que eu vendo hoje em dólar e em euro. A gente precisa saber como funciona mercados que trabalham com não exclusividade, mercados que trabalham com exclusividade. A gente precisa saber como funciona a parte de sincronização direta, que é um mercado dentro de um mercado. A gente precisa saber como funcionam as performances performance de trilha sonora via royalties. Então, sem isso, sem esses detalhes aí, né? Deixa eu escrever até para ficar claro aqui para vocês. A parte de bibliotecas, isso é muito importante. A parte de empresas, agências, rádios, TVs e assim por diante. Esse aqui é o mercado online e esse é o mercado offline. A gente precisa entender deles dois, porque enquanto o mercado é global, ou seja, enquanto a gente tem essa enorme possibilidade, a gente precisa saber jogar nesse mercado da forma certa.
né? Então, a internet, ela eliminou diversas barreiras, mas não eliminou a necessidade de você montar a sua própria estratégia, entender e trabalhar como um empresário da música e ter o seu home studio, não mais como um negócio simples, mas o seu home studio precisa se tornar uma empresa. De alguma forma, se você quiser realmente fazer dinheiro nesse mercado. E aí é que tá a coisa, né? Quem é que está despreparado acaba cometendo um erro. Por quê? Porque desorganização custa muito caro. Se eu vejo todos os dias, né, todo mercado que cresce e cada nicho traz consigo seu mercado, né, e diversos desses mercados que eu falei aqui atrás, né, aqui é B2B, aqui é mais B2C, tem alguns B2B aqui também, enfim. Todos os mercados que expandem, que crescem, e quando eles crescem, eles têm no mínimo 3 fases, né? Vamos chamar assim. A fase de abertura de oportunidade, a fase da entrada massiva, ou seja, poucos conseguem entrar aqui, para que depois muitos conseguem ganhar dinheiro. Foi assim com curso online, é assim na internet. Lá atrás, Érico Rocha, sei lá, Conrado Adolfo, certas pessoas cresceram muito porque foram os primeiros a vender. Hoje em dia todo mundo vende online porque aprenderam com esses caras. Eu fui um deles. E a fase 3, geralmente, que é a fase que a gente está no mercado online agora, é a fase da competição, principalmente por preço. Uma fase chata, uma fase ruim. E quem entra primeiro, principalmente nessa fase 1, consegue inclusive construir a autoridade, né? E fazer o filme, fazer dinheiro, consegue crescer. Quem entra improvisando aí na fase 2 vai competir por visibilidade. Por quê? Porque é a fase que mais entra gente para fazer a mesma coisa que você. E quem entra perdido na fase 3, quem está entrando, por exemplo, no mercado online agora, vai competir pelo preço e vai passar mais perrengue, vai ter mais dificuldade de vender. E competir por preço a gente sabe que, cara, só causa frustração. Então, se você não se organizar agora para entrar na fase 1, que você vai disputar com poucas pessoas, depois na fase 2 e na 3 esse número vai crescer absurdamente. Então, criar a sua estrutura não é luxo. Agora é você se proteger. Então vem comigo, segue o barco que eu vou fazer você chegar lá com a gente de acordo com o caminho que a gente está trilhando aqui, que eu quero que você trilhe também. Por quê? Porque a maioria, aqui é uma pergunta, né? Por que a maioria fica para trás? A maioria dos produtores, ela tem a mania de entrar direto e automático vivendo no modo técnico, né? Aprendendo uma DAW, o cara vai lá, aprende mix, aprende master, o cara aprende sound design, principalmente se ele for para o mercado de games, e assim por diante. Ou seja, ele se especializa numa fase técnica muito grande, mas ele ignora, né, o modelo de negócio, que ele precisa entender de modelo de negócio. Muita gente não sabe nem o que é isso. Ele ignora posicionamento, não sabe nem se posicionar, não tem às vezes nem conteúdo na internet, não sabe nem o que fazer de conteúdo. Ele não tem um plano de catálogo claro para poder expandir e vender. Não tem estratégia de distribuição, sai vendendo qualquer coisa para qualquer pessoa ou empresa e se perde. Não tem visão de longo prazo, fica só pensando
em trabalhar para o que der agora para fazer o máximo de dinheiro possível, isso não vai levar ele a nada. Então, você pode ser excelente tecnicamente. Pode ser um bom músico, um bom produtor, um bom compositor, pode ser excelente trilha, ou excelentes trilhas, que é o que eu conheço que muita gente tem, mas continuar irrelevante comercialmente, ou seja, não conseguir viver das suas trilhas, mesmo sendo um excelente produtor. Então essa realidade ela é difícil, ela é dura, porque a gente sabe que talento sem direção só vai trazer frustração e não vai trazer resultado para ninguém. E o que significa a gente estruturar a nossa carreira ou o nosso home studio? Que a grande maioria trabalha em casa, né? Ou em algum lugar, né, que tem aí a característica do home studio. A gente sabe que estrutura, o que ela traz? Ela traz liberdade. Por quê? Porque existe aí um mito que estrutura empresarial, estrutura de business acaba engessando a nossa criatividade. Pelo contrário, eu penso exatamente o contrário. A estrutura é ela que vai te gerar liberdade. Quando você tem clareza do mercado, você produz com mais intenção, com mais lógica, com mais direção. Quando você sabe o nicho que você vai atuar e escolhe esse nicho, você aprofunda e você se posiciona naquele nicho muito melhor. Quando você organiza o seu catálogo, você tem muito mais transparência para mostrar mais coisa para o cliente e transforma esse catálogo em ativos que vão ser vendidos mais, inclusive, no longo prazo. Esse ativo é o que vai te dar dinheiro, é o que me dá dinheiro agora, porque eu criei anos e anos de música. Hoje tem mais de 1.600 trilhas sendo vendidas. Umas, obviamente, foram vendidas 100% para o cliente, mas a grande maioria está me dando royalties até hoje. E quando você entende da forma como você pode distribuir a sua música para fazer esse ativo gerar renda, você vai multiplica o seu dinheiro. Porque você não só gera renda de uma forma, você acaba gerando renda de várias formas. E aí, essa estrutura, para nós que somos produtores, ela reduz a nossa ansiedade. Por quê? Porque está todo mundo, ou uma boa parte, né, ansioso. Ansioso com o quê? Com viver disso de forma crescente, ganhando um bom salário, que é o prolabore, né, do dono. A gente precisa, virando empresário, ter o nosso prolabore, se pagar e ganhar bem. Isso é possível com a trilha sonora. Eu tenho visto cada pessoa que trabalha com o mercado internacional que vocês não acreditam, tanto que essas pessoas ganham. E a gente poderia estar lá, vendendo como eles, né? Você não depende, quando você cria estrutura, você não depende da sorte, porque você não depende das pessoas te acharem e fica vivendo da esperança, né? Não tem nada disso. Você passa a ficar focado num método de trabalho. Você passa a focar numa forma estratégica de gerir a sua empresa. E isso é repetível. Se eu consigo fazer algo de um jeito e ter resultado, eu consigo passar para você essa forma de fazer também. E qual é o produtor que vai crescer nessa fase que a gente está, desse boom do mercado, dessa explosão de conteúdo que está acontecendo? É quem tem o perfil profissional. Quem realmente mostra para o que veio, né? Quem vai crescer nesse mercado não é a pessoa que só tem talento. Eu conheço, vou repetir isso zilhões de vezes, porque eu vejo isso todo dia. Eu conheço muita gente talentosa. Quem vai crescer não é o cara talentoso. É muito difícil o cara só com talento crescer nesse mercado, ser descoberto lá de alguma forma e conseguir crescer, até porque ele tem que se manter. Por mais talento que ele tem que saber se manter. Então quem vai crescer é a pessoa mais estratégica, é a pessoa que entende de posicionamento diante do nicho que ela vai escolher, entende de, como eu já falei, de modelo de negócio.
entende de pipeline, já expliquei isso aqui em outro vídeo, e até já escrevi uma newsletter falando sobre esse assunto, pipeline de produção. Quem consegue ter um bom catálogo organizado, quem consegue distribuir de forma inteligente as suas músicas, não errando, e quem consegue gerar escala e recorrência. Principalmente recorrência nesse mercado, para mim, é uma das coisas mais importantes. Então, esse cara que tem um perfil profissional, ele não pensa agora, nas próximas semanas, ele está pensando no ano que vem, daqui 1 ano, 2, 3. Ele vai construir a base dele, que é isso aqui, isso demora um pouquinho, mas é possível, sem pensar no dinheiro necessariamente agora, porque ele está construindo uma nova carreira para buscar uma coisa que é importantíssima: previsibilidade financeira. Quem é dono do próprio nariz sabe o quão importante é a gente ter a quase que certeza que a gente vai pagar as contas, né? As que a gente chama no financeiro de despesas fixas todo mês, para que a gente não tenha pico e fique para lá e para cá sem sabendo quanto a gente vai ganhar. E aí, né, como eu estou abrindo o Clube dos Produtores e a lista dos interessados está chegando ao fim, né, os dias aí, se você quiser fazer parte, a lista dos interessados ainda está valendo, ela fica aberta até amanhã, para que depois a gente abra para todo mundo. Então quem está na lista de interessados tem uma condição especial aí para entrar no Clube dos Produtores, porque eu não criei o Clube dos Produtores para ensinar sobre composição, sobre produção, pelo menos no início não, sobre plugin, sobre VST, sobre mix, sobre master, nada disso agora. Eu criei o Clube dos Produtores para a gente trabalhar um tema que é o negócio da trilha sonora, que ninguém fala disso no Brasil. Ninguém. E se fala muito pouco, não te dá algo para você aprender de forma a se formar nisso, ou seja, formar um empresário de si mesmo e ter condição de ter um negócio que vai ser transformado no momento que você quiser numa empresa estruturada, que é o modelo que eu chamo de enxuta e rentável. É onde todo mundo deseja ir nessa direção. Então o clube é para quem decidiu transformar a sua trilha numa carreira, uma carreira empresarial, né? Lá no clube você vai aprender sobre nicho, sobre catálogo, sobre posicionamento, sobre estratégia, sobre processos, né? Marketing, vendas, pós-vendas, network, diversos temas ligados a processo, sobre distribuição, sobre a parte da informação final antes de você subir, sobre contrato. Então não é um curso, não é uma mentoria, é um programa de formação, como se fosse uma Netflix da trilha sonora, para você aprender o tempo inteiro, com uma masterclass por semana, uma masterclass tira dúvida por mês, com o guia técnico que a gente vai estudar junto, um compositor dividido em 4 semanas por mês. Vão ter vários templates, vários materiais, várias planilhas que você vai poder utilizar, e também a comunidade para você trocar experiências e fazer network. Então, se você quer entrar, até depois de amanhã, quarta-feira, a lista dos interessados está aberta, o link está aqui abaixo, e eu preciso ser bastante transparente com você, né? Quem entrar agora na lista dos interessados e fizer a sua inscrição através da lista, tem uma condição, obviamente, especial, e depois a gente vai subir para uma outra fase, depois vai subir para um terceiro preço, à medida que essa fase que eu estou chamando de pré-lançamento aí passar. Então é uma oportunidade grande de você caminhar com a gente, não só aprendendo, né, mas trocando informação. Eu quero criar, né, junto com os meus parceiros que a gente vai trazer aí, coisas que no Brasil não tem, que eu vejo muito lá fora. Algumas, obviamente, eu estou tendo que adaptar aqui para o nosso país. Outras nem existem. Eu estou querendo ver se a gente consegue
bolar uma forma de trazer certas coisas para cá porque não existem aqui, mas muitas das coisas que aqui existem, que são a grande maioria e que existem em qualquer lugar do mundo, é possível você aprender. Então, transformar a sua carreira ou seu home studio num negócio de trilha sonora é o que vai te dar o grande diferencial de poder viver o quanto antes da sua trilha. Esse o quanto antes, obviamente, não depende de mim, Evandro, vai depender da sua aplicação, da sua implementação dos resultados que você tiver. O meu papel é ser uma ponte de te entregar conteúdos para que você vá se formando e vá obtendo os resultados com aquilo que você for implementando no seu dia a dia. Então te convido a fazer parte com a gente do Clube dos Produtores de Trilha. Mais uma última vez, a lista dos interessados está aqui abaixo no link e eu espero que com essa forma, né, nesse formato, você já consiga começar com a gente a fazer essa transformação, né, e transformar exatamente algum sonho que você tem de trabalhar com trilha, de viver disso, mesmo que no início em paralelo com o seu emprego, mas que você consiga direcionar as duas coisas e que eu possa, né, fazer desse projeto uma comunidade que vai crescer com o tempo, que vai ajudar um grande número aí de pessoas. O maior que eu puder vai ser o meu legado aí para vocês. Tá ok? Fico por aqui, espero que você tenha gostado. Esses vídeos, espero que você esteja gostando também do modelo que eu estou fazendo, escrevendo na tela, até para diferir um pouquinho aqui do modelo tradicional de vídeos que talvez você veja eu fazendo, para dar uma dinâmica um pouquinho distinta, não só aquela cara de aula em si, mas para dar uma dinâmica um pouquinho diferente. Me deixa nos comentários o que você achou. E te espero lá no Clube dos Produtores de Trilha, a lista dos interessados está aqui na descrição do vídeo. Abração, pessoal. Até o próximo. Tchau, tchau.